Vamos então ao nosso questionário agora. Nosso questionário toda quinta-feira à noite está aí no nosso site ou em outros sites. Vamos ver aí, primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Dentro agora da verdade prática, segunda para completar. A humildade é uma virtude que deve ser zelosamente cultivada, pois a arrogância leva à destruição e à morte eterna. Pergunta número 3, dentro da introdução. Qual a base do bom relacionamento entre as pessoas? Então, a humildade, a honra e a coragem. Pergunta número 4. Qual a causa de inimizades e conflitos? Então, a arrogância, a desonra e a covardia. Dentro da parte 1, o sábio versus o insensato. Pergunta número 5. Como são vistas a sabedoria e a humildade em Provérbios? Então, a sabedoria é entendida como aplicação correta do conhecimento em nosso dia a dia. Em Provérbios, ela é vista como um antídoto contra a arrogância. Daí a insistência do sábio que se busca adquirir a sabedoria. Provérbios 16, 16. A sabedoria retratada em Provérbios demonstra ser eficaz contra a arrogância e a soberba, pois quem é sábio age com humildade. Provérbios 11, 2. Em o Novo Testamento, o apóstolo Paulo sabia dessa verdade e por isso orou para que o Senhor concedesse aos crentes espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 17. Pergunta número 6. Como são vistas a insensatez, a arrogância e a altivez em Provérbios? Na visão de Provérbios, o arrogante é uma pessoa insensata e desprovida de qualquer lucidez e bom senso. Verdadeiramente, o arrogante está pronto a fazer o mal, pois age com soberba e altivez. Provérbios 6, 18. É uma pessoa inexperiente, sem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Ingênuo. Provérbios 27, 12. Sem bom senso, Provérbios 27, 7, e que comporta como um animal ou um bêbado, Provérbios 26, 3 e 9. Por isso o insensato não pode ser designado para um serviço, Provérbios 26, 6 e 10. Ele é fanfarrão, preguiçoso e incorrigível, Provérbios 25, 14, 26, 11 e de 13 a 26, e Provérbios 27, 22. Sua presença é um perigo, pois além de falso e maldizente, é ignorante, Provérbios 26, 18 a 22. Ele não age com a razão e não sabe controlar sua própria vontade, sendo, portanto, uma abominação para o Senhor. Provérbios 16, 5. Parte 2, aí, o justo versus o injusto. Em Provérbios, como são a injustiça e a humildade. Então, em Provérbios, a humildade e a justiça são inseparáveis. Ali, o princípio da vida proposto pelo sábio é simples. Quem é justo deve agir com humildade. Quem é humilde deve agir com justiça. Salomão, ainda bem jovem, pediu humildemente sabedoria a Deus para governar Israel com justiça. 1 de Reis 3, 7 a 10. Ele queria que a justiça alcançasse todo o seu reino. Provérbios 1, de 1 a 3. A pessoa humilde e justa sabe que a justiça vem diretamente de Deus. Provérbios 29, 26. Por isso ela deve ser amorosa e sabiamente exercitada. Pergunta número 8. Em Provérbios, como são a injustiça e a arrogância? A insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Nenhum arrogante agirá com humildade e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante possui uma escala de valores distorcida e não se dá conta dos malefícios das suas ações. O pior é que ele não possui humildade para reconhecer o fato. A palavra hebraica para arrogante é gabá, que significa orgulhoso, alto e exaltado. Por outro lado, o termo hebraico traduzido como humildade vem da raiz de um vocábulo que significa afligir, oprimir e humilhar. Na prática, a Bíblia nos mostra que quem se sente acima dos outros pode ser tentado a pisá-los, a oprimi-los e humilhá-los. E essas são atitudes impensáveis para um servo de Deus. Agora, dentro da parte 3, o rico versus o pobre. Pergunta número 9. Em Provérbios, qual relação pode haver entre a riqueza e a arrogância? Uma primeira leitura de Provérbios deixa claro que Deus condena tanto a riqueza adquirida por meios injustos como a pobreza gerada pela preguiça. Por isso, a riqueza pode ser fruto da justiça e a pobreza, às vezes, resultado da indolência e do ócio. Provérbios 28, 19, 20 e 29, 3. Ninguém, portanto, deve ser elogiado meramente por ser pobre, nem tampouco estigmatizado por ser rico. Salomão, contudo, sabe que os muitos bens do rico podem levá-lo à prepotência e à arrogância. Provérbios 18, 23. Pergunta número 10. Em Provérbios, qual relação pode haver entre a pobreza e a humildade? Então devemos considerar também que há um tipo de pobreza que é o resultado de um determinado contexto sócio-histórico. Provérbios 28, 6. Em Provérbios, é evidente que os sábios demonstram uma preferência pelo pobre. Este, mesmo não tendo uma vida econômica confortável, age com integridade e justiça. Provérbios 28, 11. Tal pobre é identificado como sábio, pois ele sabe que os valores divinos são melhores que as riquezas. Provérbios 22, 1, 23, 5. Parte 4, o príncipe versus o escravo. Pergunta número 11.
Em Provérbios, qual relação pode haver entre a realeza, a arrogância e a humildade? Quando o livro de Provérbios foi escrito, a nação de Israel era uma monarquia. Nesta, a figura do rei recebe destaque especial. Em Israel, isso não seria diferente. Salomão era rei e sabia que para governar precisava da sabedoria divina, a fim de discernir entre o bem e o mal. 1 de Reis 3, 1 a 10. A sabedoria, Provérbios 17, 7, e a sobriedade, Provérbios 31, 4, são elementos indispensáveis ao rei para exercer a justiça e promover o bem-estar social do seu povo. Provérbios 29, 4. O governante que teme a Deus dará mais atenção ao pobre e ao humilde. Agindo assim, será abençoado perpetuamente. Provérbios 29, 14. Mas o que não teme o Senhor procederá arrogante e perversamente. Provérbios 29, 2. Pergunta número 12. Em Provérbios, qual relação pode haver entre a escravidão, a humildade e a realeza? Complete. Na verdade, Provérbios 17, 2 se cumpriu quando Jeroboão, servo de Salomão, tornou-se príncipe das 10 tribos do norte de Israel. 1 de Reis 12, 16 a 25. Mas um sentido metafórico interessante para destacarmos desse texto é que as pessoas provenientes de uma condição humilde, quando agem com prudência, sobressaem-se aos arrogantes. Os que, porém, desprezam a humildade, quando chegam ao topo, agem como soberbos. Um ditado popular descreve isso com precisão. Dê poder ao homem e você saberá o seu verdadeiro caráter. Tudo é uma questão de princípios, de atitudes e de caráter. Para que este se forme no indivíduo, não depende da sua classe social, mas dos valores que lhes são germinados desde a mais tenra idade. Tudo é uma questão de princípios e de atitudes. Que o pobre, ao tornar-se rico, não se esqueça de sua origem. Os seus valores lhe dirão o que ele se tornará, uma pessoa arrogante e egoísta, ou alguém compassivo e generoso. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 13 para completar. Na presente lição, vimos os contrastes entre o sábio e o insensato, entre o justo e o injusto, entre o rico e o pobre, e entre o príncipe e o escravo. Estudamos também que a humildade ou a arrogância distinguirão uma pessoa da outra. A Bíblia nos orienta a cultivarmos a virtude da humildade e a rejeitarmos a arrogância, pois Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tiago 4, 6. Glória a Deus. Aleluia.